Boa noite, mais uma vez, para todos aqueles que estão chegando aqui. Hoje, essa noite é uma noite bem bacana, bem especial. Estou trazendo a Bia Asmar para poder modular esse tema com a gente, tema de relacionamento afetivo. Então, vejam, quem está chegando pela primeira vez e está ouvindo falar de modulação quântica pela primeira vez, eu vou dar algumas palavrinhas assim que eu terminar aqui de receber as pessoas que estão chegando e me apresentar também para quem não me conhece ainda. Depois eu chamo a Bia, ela se apresenta também. Então, eu me chamo Bruna, eu falo de Curitiba, Paraná, para quem ainda não sabe, eu moro aqui nessa terra fria. E, assim, já morei também muitos anos na Bahia, lá na terrinha da Bia, bem pertinho ali dela, quase 10 anos lá, e fiz uma transição de carreira com a pandemia, como muita gente aqui, eu acredito que também passou por isso. E a vivência com o universo terapêutico sempre me chamou muita atenção. No entanto, eu venho da área de ciências biológicas e venho da área também de pedagogia, tá? E dentro desse contexto de pandemia, eu fui me descobrindo, né, nesse caminho, nessa jornada, que as pessoas que buscam, né, por natureza, são buscadoras, acabam fazendo, né? De entender realmente qual é o seu propósito, todas aquelas histórias de desequilíbrios, né, de saúde, o que tudo isso tem para trazer para nós. Então, eu fiz uma jornada bem grande aí, de mais ou menos uns 4 anos, até realmente me ver aqui, né, como terapeuta, como moduladora quântica, e podendo utilizar na Morphos hoje toda a bagagem de conhecimento, né, que não sei, cada um aqui deve ter uma crença, mas a minha, em especial, me diz de que a gente não chegou aqui hoje, né? Essa não é uma primeira experiência de vida, então eu entendo que essa bagagem, ela vem realmente perpassando outras dimensões. E quando eu me deparei com a Morphos, com a modulação, eu entendi que era esse o caminho, né? Então, dentro do contexto das ciências biológicas, eu sempre fui muito apaixonada, sempre estudei muito pela vida e sempre fui, assim, aquela pessoa de ir atrás mesmo de uma forma de sensibilizar as pessoas para com o meio que elas vivem, né? Então, fui cair na pedagogia Waldorf por conta disso, porque eu ficava indignada o como as pessoas eram tão desconectadas do meio e né, da natureza em que elas viviam e que, enfim, é a base, né? É a base do nosso corpo físico, junto com essa relação, né? Com os nossos recursos, com a natureza. Então, caí na pedagogia Waldorf dessa forma, buscando meios e métodos de sensibilização ambiental para as pessoas. E aí começou minha jornada mais espiritual, assim, que eu posso dizer, porque a antroposofia que dá a base para essa pedagogia é uma escola maravilhosa de vida, né? E quando eu fiz, então, essa jornada aqui, né, um pouquinho antes da pandemia, ela começou, eu comecei a estudar muita física quântica, e aí caí na Morphos, né? Então, tudo começou a fazer sentido e pôde ser integrado. Então, a plataforma que a Bia está mostrando ali, que é uma mesa, né, que parece um pouco de uma mesa radiônica, enfim, tem vários elementos, são muitas tecnologias integradas, geometrias sagradas, enfim, geradores e processadores de frequência sonora, eletromagnética, cromoterápica. Então, tudo que a gente tem ali nessa base, ela nos permite dialogar com o nosso conhecimento. Então, comecei a terapeutizar o meu conhecimento com a Morphos. Então, fui atrás de tudo aquilo que eu já havia estudado na pedagogia Waldorf, de tudo aquilo que eu já havia estudado na ciência biológica, na física quântica, e comecei a montar o que hoje aqui se configura no modulação em ação. Comecei a trabalhar exclusivamente com grupos inicialmente, porque nessa transição eu não tinha clientes, eu nunca tive clientes na minha vida há 3 anos atrás. Então, comecei montando um grupo
e dentro dos grupos eu ia trabalhando e colocando esse conhecimento sobre amorfos para rastrear subcausas daquele desequilíbrio. Então, o que que a Morphos faz? A Morphos, ela te possibilita, com precisão, por meio da ressonância, no campo escalar, buscar quais são as informações encadeadas, né, que a gente vai buscando causa por causa, o que está sustentando uma determinada situação emocional, uma determinada situação mental. Então, você vai rastreando e buscando pela ressonância o que é que tem naquele campo de informação que sustenta o desequilíbrio. Então, com precisão, a gente consegue identificar as origens desse desequilíbrio. E nesses grupos eu comecei a colocar tudo isso em prática, né? Então, 2 anos e poucos depois, estamos aqui, nesse modelo de trabalho, onde eu mesclo, né, como vocês perceberam, eu mesclo atendimentos gratuitos com atendimentos com valor de troca. E esses atendimentos com valor de troca, eles são propositalmente simbólicos no seu valor de troca, justamente para que as pessoas possam passar pela experiência, para que as pessoas possam se permitir passar por essa experiência e conhecer um pouquinho mais desse caminho da manifestação do que a gente vive, na realidade de cada um aqui. Por mais que a gente aqui vá apresentar para vocês quais foram as informações encontradas nesse campo comum coletivo, eu sempre digo que a informação em si, a gente tem que cuidar para não cristalizar nela, sabe? Porque a informação, ela move algo dentro do campo. Então, é entender que aquilo que está ali expresso naquela informação, ela está, na realidade e em verdade, trazendo para nós mais consciência a respeito do que nós estamos plantando e o que nós estamos colhendo, certo? Então, esse é o maior objetivo. Então, eu coloco sempre que a modulação, ela te dá, a partir de uma análise, de um balanceamento, a oportunidade de te colocar de frente, a partir desses estímulos, para um ganho de consciência, de frente para aquilo que você precisa trabalhar na sua vida, tá? Então, esse tem sido o foco do meu trabalho nesses últimos 2 anos e meio, tá? Trazendo para vocês aqui, né, de uma forma bem resumida. Agora eu vou trazer também aqui o espaço para a Bia se apresentar, trazer um pouquinho do trabalho dela para vocês, e depois, um pouquinho antes, na realidade, de a gente começar a apresentar o que a gente encontrou na análise, né, qual foi a queixa que a gente colocou também para analisar, eu vou abrir para pergunta, tá? Eu vou abrir para pergunta hoje, para que vocês possam estar trazendo elementos aí de dúvidas já, para que a gente aí possa iniciar e tocar o barco só com análise e balanceamento depois, tá bom? Bia, com você, querida. Olá, boa noite. Ah, tô fechada, né? Deixa eu ver aqui. Não, você fechou, não quero. Você Tá fechou. aberto, tá aberto. Tá aberto? Ah, tá. É que eu tô olhando aqui. Olá, pessoal. Ai, Bruna, gratidão pelo convite, pela confiança, né? É muito legal estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Boa noite a todos. Bom, eu sou Bia Assima, eu trabalho com esse equipamento lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão, porque ele foi um divisor de águas na minha vida, tá? Eu sou terapeuta, já tenho 8 anos, eu comecei com o Theta Healing, e até hoje eu trabalho com Theta Healing, barra de Axis, reiki xamânico, linguagem do corpo, traços de caráter. E em 2021, eu sou da turma 3, né? Um pouquinho antes da Bruna, eu conheci a Morphos. Eu tinha pedido a Deus algo extraordinário no dia do meu aniversário. Eu faço aniversário em janeiro. E na mesma semana, eu ouvi a facilitadora, uma pessoa que eu trabalhei, que eu fiz todos os meus cursos de Teta Healing, ela falou que ela estava numa live, eu fui ver a live dela, ela fez assim, nossa, eu vou mostrar algo extraordinário para vocês. Aí eu lembrei, fiz, olha, eu pedi a Deus algo extraordinário, e ela falou, e eu vou olhar o que é. Então, foi aí que eu conheci esse equipamento, e me encantei. No primeiro momento, eu fiquei assustada porque eu não entendia muito de física quântica. Então, gente, por favor, se vocês estiverem ainda com aquele, sabe? A física quântica não é para mim, isso é bobagem, é sim, tá? Porque
eu fiquei encantada, eu comecei a estudar, o suporte que todos deram para mim, né? Para mim só não, né? Para o grupo todo. E hoje, eu digo para vocês com muita força, sabe, com muita sinceridade, foi um divisor de águas na minha vida, esse equipamento. Então, assim, diferente da Bruna, eu já trabalhava com terapias, né? Desde 2015, eu comecei com Theta Healing, e a Morphos, ela só veio potencializar, porque ela trouxe mais assertividade, ela trouxe um caminho, ela encurtou um caminho muito forte dentro da terapia com os meus assistidos. Então, assim, eu comecei a ver os resultados com mais rapidez. Por quê? Porque a gente trabalha com a Morphos no campo informacional. Então, toda consciência, tudo é consciência e tudo é energia, tudo vibra. Então, tudo é frequência. E o que esse equipamento faz é justamente isso, ajustar as frequências em cima do quê? Das queixas que os nossos assistidos trazem para a gente, tá? Então, com esse equipamento, eu trabalho pessoas, animais, plantas, faço limpeza de ambiente, trabalho com processos na justiça, porque, lembra, gente, tudo é consciência. E esse equipamento me dá a possibilidade de estar fazendo todo esse trabalho. Então, como a Bruna falou, eu acho que tem moduladores novos aqui também. Gente, olha direitinho, se empenha na dúvida, pergunta, as mentorias são maravilhosas. E quem está aqui pela primeira vez também, vai ficar bem legal. Viu, Bia? É só para você Oi. cuidar com Ai, minha voz. O microfone. Pronto, eu vou segurar um pouquinho. escapa. Isso, ele escapa e a tua voz some. Como a Bia Pronto. trouxe, a gente pode realmente trabalhar tudo. Tudo. Né? Eu também me coloquei, né, nesse mesmo caminho dela. Eu falei, olha, logo que eu comecei a trabalhar, né, tanto com grupo quanto individual, as questões chegavam, né, chegam para nós, e muitas vezes aquele rótulo, aquela queixa assusta. No entanto, a gente entendendo esse princípio de que, independente da queixa, do rótulo, que aqui nesse caso hoje é relacionamento afetivo, então essa é a lente que nós vamos usar para olhar a consciência coletiva que aqui está, né, que está nesse grupo, que está aqui nesse Meet, ela é um caminho, né? Ela é realmente um caminho de observação, certo? Então, você pode estar trazendo questões realmente físicas, né? E eu fiz até uma busca por questões físicas, porque me chegou esse pedido um pouquinho antes, inclusive, aqui desse momento, e entender que essas questões físicas, elas simplesmente são mais um caminho de compensação daquilo que está em desequilíbrio, isso liberta de um jeito que a gente realmente se possibilita, se permite trabalhar em todos os tipos de queixas. Então, como a Bia falou, ela trabalha processo, também tem algum tempo que eu tenho trabalhado processo na justiça. Bruna, mas você veio da área de direito? Não, terapeuticamente nós trabalhamos buscando quais são as causas que estão por trás daquela manifestação, daquele processo. Né? Então, tem causas físicas, tem causas emocionais, aí causas físicas eu vou atrás do meu conhecimento de biologia, né? Tenho como usar aquele conhecimento nesse momento. Geopatologias, né? Desequilíbrios né, da nossa Pachamama, a gente tem como também colocar a geobiologia aí para auxiliar nesse rastreio de busca, né? Dentro de causa emocional, causa mental, causa espiritual. Então, a gente sempre faz esse rastreio dentro desse contexto, né, maior. Então, a gente não foca simplesmente num campo, a gente olha todo de uma forma completa mesmo, por isso que eu sempre coloco lá, causas físicas, emocionais, né, energéticas do duplo etérico, dentro do contexto não só emocional, mental, como também sistêmico, né, nós temos aqui uma possibilidade de trabalhar constelação com equipamento, então, na realidade, é um caminho multidisciplinar que nós temos aqui. Então, todos que chegam têm essa construção no seu dia a dia para ir fazendo, tá? Então, Bia, termine aí de se apresentar para a gente poder abrir para algumas dúvidas, que já tem algumas mãos levantadas, e aí a gente vai para o nosso tema, tá bom? Tá bom.
Bom, então, na verdade, é isso mesmo, né? A Da gente onde você trabalhar. fala, Bia? Da onde você fala? Ah, é. Ai, desculpa. É porque você falou da Bahia daqui, eu acabei. Gente, olha, eu estou falando de Camaçari, Barra de Jacuípe, tá? Que é uma cidade do interior da Bahia. Quer dizer, não é bem interior, porque eu moro perto de rio, moro perto de mar. É, E assim, tô super feliz por estar aqui com vocês e vamos começar o nosso tratamento, que eu achei muito interessante trabalhar no grupo, sem esquecer, gente, uma coisa que eu falei com a Bruna que é muito importante, nós estamos em uma egrégora de consciência, né? Então, o grupo forma uma egrégora de consciência, onde nós estamos trabalhando um todo. Então, muitas coisas vai dizer assim, nossa, mas isso aqui não tem em mim. Não, porque o que for sabe, para ser de bem maior para você, vai chegar no seu campo. Que às vezes a gente fala assim, tem isso aqui, não, mas eu não tenho isso. Não esquecer que nós estamos trabalhando com essa egrégora, e isso é muito importante, tá? E, com certeza, é a grande vantagem da Morphos. Só chega para nosso campo o que realmente o nosso campo requer. Porque, como a leitura aqui é geral, todo mundo vai ter a sua ressonância com tudo que a gente vai trazendo aqui para vocês nesse balanceamento, tá bom? Viu, Então, Bia? Até uma coisa Bruna. que eu vou trazer, né, que Ah, quem estava aqui na última modulação, teve uma pessoa que até relatou, né, que ah, enquanto eu fui rastreando crenças, ela ia fazendo teste muscular. Aí ah, ela falou, gente, deu em tudo, né? Então, assim, tem situações que realmente são multidimensionais, né? A gente não reconhece nesse contexto de vida. Então, também tem o nível da subconsciência e da inconsciência, isso. né? E aqui a gente tem essa possibilidade de olhar e trazer para a consciência coisas que estão ali, que a gente não faz ideia, né? Mais Esse teste importante é ótimo. ainda, e mais importante ainda do que a gente olhar o que vem, é a gente se perceber o que move nos próximos dias, na nossa vida, esse balanceamento, né? Porque é que a Bia falou, vai chegar para cada um aqui o que for necessário, o que é para cada um, o que é de cada um, certo? Então, os resultados, eles são, assim, muito distintos. Acho que foi até Yolanda, né, Yolanda, que trouxe alguns depoimentos ali, também, logo acho que depois do trabalho da prosperidade que veio, né, apareceu ali, de repente, o dinheiro inesperado, e depois na modulação do medo também apareceu. Então, veja que as queixas que a gente está olhando, que são os temas, necessariamente, não, às vezes não é bem aquilo que a gente vai resolver, mas a gente precisa resolver algo antes para daí acessar aquilo, sabe? Isso. Então, essa consciência também é bem importante. Eu vou estar chamando, então, agora aqui, as mãozinhas que estão levantadas, para a gente poder escutar, tá? E aí, então, tem a Maria do Carmo e tem a Ana Hilda. Pode falar, Maria do Carmo? Está escutando? Ela está com a mão levantada. Talvez tenha levantado sem querer. Ana Hilda, quer falar? Enquanto a... Não, é porque o celular é novo. Ah, E tá bom, Bia. Fica à vontade para deixa, falar. deixa eu te perguntar. É porque, assim, lá no grupo fica as gravações Isso. de todas as modulações. Aí eu quero saber, assim, por exemplo, por tema, eu quero assistir de novo o tema. Tem a quantidade de vezes que eu posso, na semana, por exemplo, eu queria assistir 3 vezes aquele mesmo tema. É permitido, não é permitido? Olha, isso não existe assim uma regra, sabe? Porque não tem efeito colateral, assim, tudo que a gente envia da Morphos, gente, tudo que a gente analisa e envia da Morphos é encapsulado dentro da matemática da coisa, né? Dentro desse contexto de que só sai o que é harmônico, né? O que é para a harmonia e para o bem do todo. Então, é o filtro final do balanceamento da Morphos, tá? Então, você não tem assim, olha, posso se... Aí eu te faço uma pergunta, na realidade, o porquê
que você sente essa necessidade de assistir o mesmo tema mais de uma vez, né? Na verdade, é a falta de conhecimento. Eu já acho que essa é a terceira que eu participo, né? E eu fui uma das que recebeu dinheiro inesperado, Opa! né? Maravilha! E foi um dinheiro bom, né? Maravilha! Um dinheiro bom. É eu. E foi assistindo uma regravação, né? Aí, ontem eu assistindo, que pensa numa pessoa fã de estudar, né? E na de ontem que eu assisti, que não é modulação, mas ele falou, na de ontem, olha, é só uma vez por semana, no máximo, você não pode ver a gravação mais de uma vez, aí por isso acendeu a luzinha aqui. Entendi a pergunta. E será que na modulação é do mesmo jeito ou é diferente? Então esse que você assistiu ontem é um Não trabalho pode. de quem? É um trabalho Não de pode. quem? É modulação? Não, é com Américo, professor Américo. Tá. Veja que cada terapia, cada abordagem, ela tem, assim, um conjunto de crenças que caminha com ela, tá? Então, assim, eu não sei exatamente qual foi a terapia, né, que você estava assistindo, mas o que ocorre? Quando nós intencionamos e trabalhamos dentro de uma certa metodologia, tem casos, né, por exemplo, a constelação, né, quando você faz uma constelação, geralmente tem a orientação de você não conversar sobre o tema da constelação nos próximos 30 dias, né? Então, assim, cada abordagem vem com um conjunto de crenças que é fundamentado na observação dos resultados, né? Agora, dentro do contexto da modulação em si, você não tem, assim, necessariamente essa regra. Por quê? Porque muitas vezes o que já acontece, por isso que eu te perguntei, por que você sente a necessidade de assistir mais de uma vez? Porque já ocorreu de pessoas relatarem para mim que elas apagam, elas estão assistindo a gravação, apagam. Não é nem assim nesse horário 9 tanto da noite que a gente está aqui, não é nem ao vivo, a pessoa, outro horário, durante o dia, está assistindo, apaga. Bruna, mas eu apaguei de novo, não é possível. Então, assim, nesse caso, a pessoa vai e quer assistir de novo para poder assistir acordada, né? Mas não existe essa regra de que vai te fazer mal se você assistir mais de uma vez aquele tema. Não, não é isso. E, assim, eu posso até sugerir para você depois, temos muitos materiais para você poder estudar um pouquinho mais, né? O próprio link que eu compartilho ali no grupo também, para que vocês conheçam a Morphos, é um curso gratuito, é um caminho também para vocês compreenderem um pouco mais sobre a Morphos, entenderem o que ela tem, né, de possibilidades, esse também é um caminho de estudo, e tem uma playlist muito grande também, Maria do Carmo, dos canais da Evolução Quanto, né, e da Quanto Digital, com muita live sobre o tema, né, então posso estar passando isso para vocês lá no grupo também, tá, para quem deseja estudar mais a respeito, certo? Mas fique tranquila que não tem contraindicação, não, né, o que eu sempre oriento é da pessoa perceber o seu próprio movimento, né, então, assim, qual que é o que me move a buscar o que eu estou buscando e o porquê que muitas vezes eu preciso tá, de uma certa forma, buscando em excesso, né? Então, olhar para isso também é importante, tá? Ana, quer falar, querida? Ficou respondida, Maria do Carmo? Ficou? Beleza. Boa Desculpe. noite, Bruna, Bia. Também Boa sou noite. moduladora, não? Bruna, Sim. a pergunta é a seguinte: olha como é que realmente por ressonância. Eu estava na escola e aí eu passei o convite para a Janaína, que ela deve estar aí, e agora à noite, um pouco segundo antes de abrir a sala, eu fiz o convite para Camila Ribeiro, e já tem uma aqui também que acionei e está querendo entrar.
A pergunta é o seguinte, você fez o protocolo antes, esse protocolo já entra aí nessa ressonância com as meninas que entraram agora? Essa é a pergunta. Ah, tá. Não, tudo bem, fique tranquila assim, porque das outras vezes eu até comentei sobre isso, né? Eu coloco como testemunho, né, e até pedi para a Bia colocar também, todos que estão no grupo e todos que assistirem a gravação e estiverem no Meet. Então, abarca todo mundo mesmo. Ah, cheguei de última hora, caí de paraquedas, tô sendo modulada? Tô sendo modulada, tá? Porque a gente colocou um testemunho para abranger todas essas situações, tá bom? Então, Janaína chegando agora, tá assim, vai participar do processo, cada um que assistir no seu devido momento depois também, tá? E essa que a Maria da Carmo está referindo, já é de anulação passada, né? Modulação passada? Acho que é alguma das gravações que ela estava assistindo, aqui eu disponibilizei o link ali no grupo. E as meninas poderiam, então, estar assistindo também? Sim, claro. Independente do momento, gente, aí que está o segredo da coisa, o pulo do gato, né? O pulo do gato é o que a gente coloca no testemunho. Então, se no testemunho eu estou colocando essa situação de abranger a todos em todas essas situações, pessoa que entrou no grupo, pessoa que assistiu a gravação e as pessoas que estão no Meet. Então, eu estou abarcando todas as situações, independente de tempo e espaço, né? Então, a questão do conhecimento aí da física quântica nos permite atuar dessa forma, né? E isso é muito bacana, porque aí a gente consegue estar beneficiando para além, né, dessa linha temporal que a gente está submetido, tá? Obrigada, Bruna, muito obrigada. Imagina, querida. Sobre assistir depois e ainda receber é maravilhoso, é isso aí. Com certeza. Fala, Rita. Tá com o microfone. Oi, boa noite. Não, só um adendo, né? Assim, pelo que eu estou entendendo, até a pergunta do pessoal que chega depois, assiste na hora, né? Eu acredito que, como está pegando uma energia, eu acho que todo mundo que chegar, mesmo depois, ela está sendo puxada por essa energia. Ou seja, você está apta a entrar nela, você está vibrando nessa frequência. Eu não sei, né? Meu ponto de vista. Isso mesmo. Então, se você chegou depois, você foi atraída por essa frequência, né? Não seria meio assim, não? Não importa a hora? Não Exatamente. Sei. É isso seria aí. Isso, ó. Tá. Nós, né, quando de uma certa forma, nos reunimos em grupos, sempre tem algo ali, né, naquele grupo, naquela consciência, que ressoa com a gente. Então, a gente pode não conhecer, não saber da vida de ninguém, de absolutamente nada. No entanto, vamos começar a apresentar aqui a análise, essas informações são comuns a nós, entende? Como humanidade, pense que aqui cada história, cada individualidade é um fractal dessa consciência maior que a gente pertence. Esse grande um, né? Então, esse grande um está no campo escalar. Né? E é ali que quando a gente coloca o testemunho, né, sobre o equipamento, a gente conecta de uma forma bem assim, ó, vetorial, tá? Então, aqui tá no lexical, né, ali escrito, quem é que faz parte desse ponto de observação que eu vou olhar, que eu vou pedir para o equipamento focar, concentrar o olhar. Então, todos que estão no grupo de modulação coletiva, de WhatsApp, né? Então, isso já direciona um vetor direto lá para o campo escalar para dizer, olha, todas as pessoas que pertencem a esse grupo vão ser olhadas aqui hoje e agora. É uma seta que a gente coloca dentro do contexto da observação. E essa seta nos conecta. Né? Então, todos aqueles que precisam, de alguma forma, tudo bem, Cristina, fique tranquila, que precisam, de alguma forma, estar aqui, né? Tem algo para trabalhar, que ressoa com o grupo todo, né? Então, a permanência, inclusive, né? Vocês podem perceber que o movimento do grupo é bem dinâmico ali. Então, tem muitas pessoas que chegam, muitas pessoas que saem, e eu sempre vou
Se você um dia sair do grupo, eu vou lá perguntar por que você está saindo, mas não é porque eu estou achando ruim, não. Mas é porque eu realmente preciso começar. Eu tenho alma de pesquisadora, sempre tive, tá? Então eu sempre falo, olha, me diga aí o que é que está acontecendo, não é por que você saiu, só para eu poder melhorar o meu atendimento. Então, estou fazendo uma pesquisa, e a maior parte das pessoas que saem por quê? Porque não estão podendo olhar para o que está acontecendo no grupo e se sentem incomodadas. A maior parte das respostas são essa. Nossa, tem muito movimento no grupo e eu não estou acompanhando. E aí eu me sinto incomodada e saio, né? Então, eu deixo livre, né? Todo mundo é livre. Mas é para que vocês entendam que a consciência, ela é, né, dinâmica, como a própria assinatura que nós temos aqui como grupo, informacionalmente falando, ela também oscila. Então, a entrada e saída de pessoas, ela é muito normal, né? E faz parte, porque a pessoa veio para trabalhar algo, já trabalhou aquele algo e foi embora. Uhum, Né? exato. E muitas vezes a gente nem fica sabendo, né, o que de fato foi trabalhado. Mas o interessante é isso, que nós, dentro desse contexto, quem sente uma ressonância maior, uma afinidade maior, ela vai ficar mais tempo, né? É isso aí. Bom, gratidão. Gratidão também, Rita. Thaís, pode falar, querida. Boa noite, meio caí de paraquedas aqui também. A Ângela me passou o convite, eu nem sabia a hora, nada, cheguei de paraquedas. Eu gostaria de saber algo bem simples, porque eu acredito que a informação aos poucos vai chegando, né? Eu sou psicóloga, sou consteladora, e esse grupo, a gente traz uma pergunta ou só a presença já cria ressonância? Como é que funciona? Bem Olha, básico, assim, né? Porque não, eu tudo ouvi bem. você falando que tem vídeos, eu posso assistir para me inteirar e não ficar atrapalhando o grupo e perguntando tudo de novo. Não, fique tranquila, tá certo. Esse espaço é para isso mesmo, tá, Thaís? Então, naquele grupo que você entrou, para receber o link aqui do Meet, eu geralmente faço enquetes, certo? Enquetes com temas, e as pessoas votam no tema. Então, hoje é relacionamento afetivo, tá? Então, como eu comentei aqui logo no início, tanto eu quanto o Bia já viemos com praticamente o trabalho feito para apresentar para vocês, para que a gente pudesse ter esse espaço de conversar, tá? Então, você vai sim poder assistir as gravações que tem lá já disponibilizadas, acho que são 5 gravações que tem ali, com temas diferentes, né? Então, você tem ali prosperidade do lar, prosperidade financeira, temas que foram votados no grupo. Então, de tempo em tempo, eu faço essas enquetes e a gente define o tema do próximo Modulação em Ação, que é o... E a gente lança uma pergunta ou é só a ressonância que o equipamento já está trabalhando? Se você quiser trazer alguma pergunta, a gente até pode ver se tem ressonância ali com esse tema que a gente está trabalhando para poder incluir, tá? Agora, no entanto... Perguntas pessoais, Bruna, que tipo de pergunta? Então, na realidade, o que a gente faz? A gente, a partir desse tema, relacionamento afetivo, nós olhamos dentro dos corpos emocionais, mentais, físicos, espirituais e outros sistêmicos, nós buscamos informações na Morphos. Ela não faz sozinha, não. Nós é que colocamos aquelas informações disponíveis, e aí, por ressonância, a gente entende se aquilo pertence ou não pertence àquele contexto, certo? Ou seja, por exemplo, o sentimento de raiva, ele está sustentando, de alguma forma, uma dificuldade do grupo aqui, né, dessa consciência coletiva, usufruir de um relacionamento afetivo sadio, certo? Essa é uma forma de investigação, uma pergunta que a gente poderia estar elaborando dentro do contexto que cabe aqui ao tema, tá? Então, já fiz esse modelo também, tá, Thaís? De coletar, né, essas sensações, essas percepções aqui, diretamente no grupo, e medir ressonância, já fiz isso também. Nós podemos, eventualmente, também fazer novamente esse formato. No entanto, é isso. É um tempo que vai
ele é um trabalho que é longo, né? Então, a gente realmente precisa, de uma certa forma, otimizar para que as pessoas também acompanhem, não fiquem muito cansadas, né? Então, por isso que a gente acabou trazendo já pronto essa análise para apresentar aqui para vocês, e aí vocês vão ver o que apareceu no contexto do grupo, e como que a gente vai tratar com o balanceamento emanado aqui pelo equipamento, tá? Ficou respondido? Entendi. Então, não é uma pergunta, você trouxe um tema e esse tema já está sendo trabalhado e você vai expor algo para ver o que nos cabe a cada um, enfim. Vocês vão, né, ter porque até a chegada da informação, certo, do que tem no campo, já é um estímulo de modulação, tá? Então, o impacto, né, que de uma certa forma as informações geram, e tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia imprime no nosso campo, já é uma parte desse trabalho de modulação. A outra parte é a gente se colocar como observador, né, desse efeito que a gente vai receber por meio do balanceamento, desse estímulo que a gente vai receber pelo balanceamento, tá bom? Ok, Mas eu obrigada. posso estar retomando esse caminho também, tá? Numa próxima de fazer a coleta com as pessoas, tá bom? Vai. Agora tem mais uma pergunta da Rita, ou você deixou a mão levantada, Rita? Acho que deixou levantada, né? Então, vamos lá, Bia? Deixei levantada. Tá. Acho que você não abaixou, eu falei e eu não apertei mais, né? Vou abaixar, tá bom? Isso. Thaís também está respondido ou quer mais alguma pergunta, Thaís? Tranquilo. Obrigada. Então, perfeito, gente. Vou passar... Tá tudo Oi? certo, obrigada. Tá certo, querida. Vamos lá, então. Bia, vou passar para você, aqui para você estar trazendo o que você encontrou na tua análise, e depois eu falo um pouquinho da minha, tá? Tá bom. Gente, olha, a técnica que eu usei para fazer o rastreio, né, das causas foi o biomagnetismo. Eu gosto muito de trabalhar com o biomagnetismo, porque ele abrange um todo, né? Não só a saúde, mas todo o campo emocional. Bia, o microfone, Bia. Ai, meu Deus. O campo emocional. Ouviu tudo? Ouviu, né? Tá bom. Então, assim, essa técnica do magnetismo, ela é muito interessante porque ela trabalha todo o nosso campo, tanto na parte de saúde, tudo, é só trazer o nosso tema. Então, como o nosso tema foi relacionamentos afetivos, eu fui direcionada para isso, tá? O que foi que eu encontrei? Nas causas iniciais, primeiro, a ressonância com os relacionamentos afetivos com o grupo deu 81%, tá? Então, deu uma porcentagem bem legal com relação a esse tema com o grupo, tá? O nível de resistência escalar também estava existindo muita resistência, deu 92%, mas nós temos como está abrindo, né, esse campo para ter uma maior permeabilidade, para ter uma maior aceitação de tudo que a gente está buscando aqui, né, dentro do relacionamentos afetivos. Na escala de Hawkins, eu gosto muito de ver quais são os sentimentos. Então, no geral, gente, olha, nunca esqueci, tá? Nós estamos falando aqui de uma egrégora de várias consciências, né? Deu a neutralidade. Então, vamos ver. É como se eu dissesse, eu estou aqui, estamos esperando, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Tá tudo certo. Nível de atual momento da vida, né, do grupo, 83%. Isso é positivo, tá? O interessante é dar mais alto até. Então, 83% está bem legal, é sinal que está tendo uma sincronicidade, uma sintonia bem legal dentro da egrégora do grupo. A vitalidade geral da queixa, né? Qual é a queixa, gente? É isso aqui, relacionamentos afetivos. Vamos buscar quais são as causas que a gente pode estar trabalhando para melhorar essa questão dentro do grupo. Então, deu 71%. Isso significa o quê? Que tem muita gente precisando melhorar mesmo seus relacionamentos e vamos trabalhar nisso. Que coisa boa, né? O real desejo da solução dessa questão, 69%. E a nossa possibilidade de ajudar vocês, deu 100%. Então, vamos lá. Na análise inicial, eu achei presença de telas energéticas e presença de camadas de energia. O que é isso?
São os pensamentos, a forma e pensamento, a maneira como nós estamos olhando o que nós estamos vivendo dentro de nossos relacionamentos. Então, isso, como é uma análise inicial, eu estou procurando as causas, é uma coisa que é pesado, tá? Não é uma coisa que não, tá tudo bem, não. Isso aqui são as causas que nós temos que trabalhar. Então, dentro dessa presença de telas energéticas, que é justamente o quê? Como você está vendo, como você está olhando e vivendo o relacionamento. Como eu falei, várias pessoas, vocês têm que olhar para vocês agora e ter a autopercepção. Análise da raiz dos desequilíbrios. Pessoa ou relação, tá? Deu, pessoa ou relação. Contaminada e sistema familiar complexo. Está todo mundo assim? Não. Eu peguei o geral da egrégora. Então, olhar para si e ver o que é uma coisa contaminada. O que está de nocivo? O que está dando, o que você está tendo dentro do relacionamento afetivo que está reverberando isso, né? E o sistema familiar complexo também, que não deixa de ser a nossa egrégora, né? A nossa egrégora da nossa casa, a nossa família. Então, isso é para todos, cada um faz a sua autoanálise, tá bom? Problemas psicológicos, né? O que gera o desequilíbrio nos relacionamentos afetivos dessa egrégora aqui, do grupo da modulação coletiva. Então, o problema psicológico deu estresse, deu insegurança, deu ansiedade, trauma na infância, traumas na vida adulta, vítima de preconceito, conflito com a sexualidade, conflitos no relacionamento e solidão. Tá? Então, esse problema psicológico foi o que veio, que se apresentou dentro da egrégora do grupo. Problema emocional, desilusão, falta de confiança, insatisfação, mau humor, ressentimento, tristeza e orgulho. Então, é exatamente isso aqui, essas causas, né, que eu vou trabalhar um balanceamento. E aí vem a modulação. Então, como eu acho que deixou bem claro aqui o que é uma modulação, né? Nós vamos procurar quais são as frequências que vai ser enviado para o grupo, que vai ativar o quê? Tudo que nós encontrarmos aqui, agora, dentro desse balanceamento. Então, foi isso que eu me encontrei, e agora a Bruna vai falar o que ela encontrou, enquanto eu vou fazer o balanceamento, tá? Dessas causas que eu encontrei. Vai rastrear. Eu vou rastrear. Quais são os corretores de campo para emanar pela Morphos depois, tá? Para essas causas que ela trouxe. Pois é. Para mim, é porque o balanceamento é justamente isso, é o rastreio, né? De tudo que a gente encontrou aqui como causas, né? Para poder a gente tá mudando essa frequência, enviando a frequência para dar o quê? O equilíbrio, né? Dentro do campo informacional de cada um. E assim, é como eu falei no início, cada um vai receber o que o campo pedir. A coisa mágica desse equipamento é justamente isso, é que quando a gente faz uma leitura, quando a gente faz um atendimento individual, tá? O campo requer aquilo. Então, a gente só envia para o campo o que ele pede. Que aí a gente consegue identificar com as nossas técnicas, tá? Então, como eu estou usando a técnica do biomagnetismo, a gente vai rastrear isso aqui para estar formando um balanceamento para enviar para o grupo, para a egrégora do grupo. É isso. Perfeito. Então, ela trouxe algumas palavras aqui que talvez quem esteja chegando agora não ainda esteja familiarizado com o que ela trouxe, né? Então, quando a gente olha para a queixa e vai medir a ressonância do grupo com a queixa, certo? Então, assim, aqui, a queixa eu coloquei bloqueios e impedimentos que acabam interrompendo, né, a possibilidade das pessoas usufruírem de um relacionamento saudável, relacionamento afetivo saudável, tá? Então, na leitura que eu fiz aqui, que foi complementar a que a Bia trouxe, eu já intencionei buscar de forma complementar, justamente para que a gente possa ter um balanceamento que realmente tenha 100% de ressonância com o grupo, eu já trouxe outras buscas dentro
daquilo que eu estava trazendo antes, né? Os corpos como origem de informação de desequilíbrio, de estar sustentando esses bloqueios e sustentando esses impedimentos ao acesso a esse relacionamento afetivo sadio, tá? Então, uma das questões que apareceu aqui foi justamente o que a Bia trouxe na palavra dela como resistência escalar, aquilo que a gente entende, né, como resistência também a descaracterização, né, do nosso ego. Então, apareceu com alta ressonância, aí eu vou traduzir um pouquinho isso para vocês, porque quando a gente encontra uma alta ressonância com algum desequilíbrio, dentro de um contexto de grupo, né, nós estamos medindo uma média, tá? E essa média, sendo alta, isso quer dizer que tem bastante questões mesmo relativo a esse coletivo que estão, de certa forma... Congelou. Bruna, você congelou. Bruninha, aí. Nossa, congelou. Gente, eu já estou fazendo aqui a minha busca, tá? Então, assim, para quem é modulador, a Ana mesmo, né, que disse que você já tem a Morphs, Ana? Ah, ela Sim, voltou. tenho sim, Bia. Eu já trabalho Oi? também, já faço modulação também. Pronto, a Bruna voltou, continua. Voltei, gente. Alguma coisa fez eu sair do ar aqui. Eu percebi que eu estava falando sozinha, acho que uns 2 minutos depois. Nossa. Mas, enfim, até onde vocês pegaram o que eu falei, só para eu saber de onde eu tenho que continuar. Alguém pode me falar? Você estava falando peraí, foi do desequilíbrio que eu tinha dito que você estava buscando. Da resistência escalar, da palavra Isso, resistência? Alta ressonância e do ego. Ah, ótimo, tá. Só para saber até onde eu fui. Ótimo. Então, essa alta ressonância relativa a um grupo é uma ressonância que representa, de fato, uma média alta, tá? Então, quando a gente faz essas buscas, esses rastreios, quando nós queremos harmonizar a questão, o que a gente faz? A gente trabalha para desconectar essa ressonância alta com aquela queixa, certo? Porque nós queremos potencializar o inverso, queremos potencializar o relacionamento sadio, afetivo sadio. Então, tudo que a Bia está buscando ali agora como corretor, e o que eu busquei aqui, ele tem esse objetivo, de, no campo, harmonizar aquela ressonância para que ela deixe de existir, aquela ressonância com o desequilíbrio, tá? Só para que vocês entendam. Então, dentro do que eu trouxe, do que eu investiguei, então tem essa ressonância, tinha, né, essa ressonância de 90% relacionada à resistência do ego, né, esses medos de se descaracterizar, aquilo que eu entendo que sou eu, né, aquilo que eu entendo que construí ao longo da vida, a partir das minhas experiências, a minha identidade, né, então muitas vezes a gente tende a dizer assim, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim, né, síndrome da Gabriela. Então... Apego, né? Também. A gente acaba que no inconsciente, muitas vezes, a gente levanta esse tipo de barricada como uma justificativa a não mudar, né? Como uma justificativa de simplesmente sustentar aquilo que a gente já entende que é a nossa identidade, tá? Então, esse foi um dos pontos que deu bastante ressonância, e depois, dentro dos corpos, eu busquei dentro de causa física, quais seriam as possibilidades, né? Eu sempre busco dentro dos órgãos e sistemas, a nível celular, se tem alguma informação que precisa trabalhar, nesse caso não tinha, e aí eu fui buscando, por exemplo, a ressonância aqui com doenças em si,
tá? E aqui apareceu 80% de ressonância com esse tipo de informação. Então, o nosso corpo físico do grupo, ele tem uma tendência a somatizar, a compensar por meio das doenças os nossos desequilíbrios de relacionamento afetivo, tá? 80% de ressonância com doenças, aí, minutinhos antes de chegar aqui, eu escutei um áudio de uma pessoa que entrou agora no grupo também, e ela trouxe algumas queixas dela, né, físicas, e eu acabei fazendo também ali uma investigação, rastreando para ver se tinha também algo dali no grupo para ser tratado e ela se beneficiar também. E aí apareceu 95% dentro do corpo físico, um dos sintomas que ela trouxe para mim, tremedeira. Então, 95% de ressonância com esse tipo de sintoma. E dentro de causa emocional, tá? Agora, causa emocional, eu geralmente rastreio, não só na emocional, como às vezes nos outros corpos também, desequilíbrios vinculados à biografia humana, tá? Aos setênios, que aí vem da base da antroposofia da pedagogia Waldorf, que eu comentei com vocês no início, que é uma base minha de conhecimento. Então, dentro de corpo emocional, apareceu aqui ressonância com 100% de dores e traumas vinculadas nessa época do segundo setênio, né, de 7 a 14 anos. E dentro dessas dores e traumas, apareceu aqui dores nas mãos, nos quadris, e traumas relacionados à baixa autoestima, né, a baixa estima, na realidade, né? A baixa estima, tá? E mais um pouquinho, indo para o psicoemocional, já para esse contexto, né, do mental com o emocional, apareceram aqui também comportamentos, pensamentos e emoções geradoras de miasmas, e dentro desses comportamentos, 90% do ato, né, de reclamar, do comportamento de reclamar. Então, veja que tudo isso que a gente está trazendo são informações que têm ressonância, que sustentam um desequilíbrio, tá? Só para que vocês entendam a relação. E também o vício emocional de repetir histórias dolorosas da vida. Então, um exemplo, você encontra com um amigo que você não vê há muito tempo, aí ao invés de você trazer, né, como está a sua vida agora, por um olhar Amoroso. Um olhar amoroso, por um olhar alegre, você vai o quê? Vai trazer o que está ruim. Né? Então, assim, esse vício emocional de trazer as dores, né, de relatar as dores, é um aspecto também que aparece aqui como uma causa psicoemocional geradora de miasmas, né? Para quem não conhece essa palavra, miasma representa todo aquele tipo de forma, seja forma gerada por pensamento, seja forma gerada por emoções, certo? Então, são como detritos que a gente acaba emanando a partir de certas circunstâncias, e aqui nesse caso, de comportamentos como a reclamação, como esse vício emocional de repetir histórias dolorosas da vida, e também desse olhar de se entender como vítima. Então, a vitimização também apareceu aqui como uma causa dentro desse psicoemocional, sustentando essa questão dos bloqueios, dos impedimentos, para a gente poder acessar aí uma relação afetiva saudável. Tá? E aqui eu entendo relação afetiva também saudável, não só aquela entre cônjuge, né, entre homem e mulher, enfim, entre duas pessoas que, né, resolvem estar juntos e trilharem juntos aí uma história, mas relacionamento afetivo, ele abrange um rol ainda muito maior, né, de relações, seja você com sua mãe, você com seu pai, você com seus filhos, então tudo que entra nesse contexto da afetividade. Então nós podemos ter relacionamentos, dificuldade, né, de realmente permitir que a afetividade venha por várias razões, né, e aqui, se a gente olha para esse contexto maior, a gente pode se colocar em todas as situações que a gente imaginar, certo? Seja no trabalho, seja dentro do contexto familiar, seja dentro de um contexto né, mais inusitado que a gente possa realmente se observar. Então, a ideia aqui é que vocês possam
cada um na sua história de vida, cada um no seu contexto, sentir o que é que move, certo? Sentir o que é que move das informações que chegaram aqui, tá? E a partir desse balanceamento também, a gente tem um grupo aberto ali, para que vocês também possam estar trazendo, né, o que está acontecendo com cada um de vocês. Claro que talvez possa ter alguém que não tenha, assim, essa... né, não se sinta à vontade de levar ali no grupo, também pode estar procurando no particular, tá? Então, fiquem à vontade aí para a gente poder estar olhando para essas situações que podem vir daqui para frente, né? Porque são novas percepções que a gente está estimulando aqui para cada um de vocês. Fala, Bia. O que eu achei interessante é que você estava falando aí dos miasmas, né, o que é o miasma, né, e o que eu encontrei, né, com relação à presença de telas energéticas e presença de camadas energéticas. Gente, é basicamente isso, tá, porque às vezes as pessoas falam, mas o que é isso, o que é isso? É isso aí que ela estava explicando, para você ver que como tem sincronicidade, quando a gente faz uma pesquisa, com o mesmo objetivo, com o mesmo grupo. Então, foi que eu e a Bruna, nós nos reunimos para poder fazer essa pesquisa, eu fazendo do meu jeito, ela fazendo do dela, e as coisas como tem a sincronicidade, né? Porque coincidências nem por acaso existem, existe a sincronicidade. Então, o que ela encontrou tem tudo a ver. E o que eu achei interessante, que eu aqui na minha busca, né, para trazer o equilíbrio, o balanceamento, deu downloads, né? Como a boa Teta Healer tinha que ter um download, né? Mas no biomagnetismo tem download de emoções. E eu sempre uso esse caderno aqui, esse livro aqui, que é do Teta Healer, né? E eu busco aqui qual a página. E no equipamento mandou eu procurar a página 71. E o que eu achei muito interessante, interessante, amor às pessoas pelo que elas são, lealdade e milagres. Então, assim, disso tudo aqui, eu vou ver quais são os downloads, as frases que vai ser trazida para aqui, para o nosso balanceamento para o grupo, tá? Então, assim, é muito interessante que tem muita congruência. E o que eu também achei, outra coisa interessante, você falou das questões de doença, né? Aqui já saiu Floral de Bar e já saiu Sais Schussler, que é deixa eu pegar o nome direitinho aqui, é Sais Schussler, que é também conhecido como sais bioquímicos, né? E esses sais deram fosfato de ferro e fosfato de sódio para o grupo. E o que é que esse fosfato de ferro aqui um agente bioquímico para doenças súbitas e todos os processos inflamatórios. Então, assim, é bem interessante como existe a sincronicidade quando a gente está fazendo um trabalho dentro de uma egrégora para a mesma egrégora, como é o meu caso e o dela. Bom, vou continuar. Bruna, por favor, continue. Estou fazendo aqui minha pesquisa para poder daqui a pouco passar para poder fechar o seu balanceamento, certo? Isso. Gente, aqui eu fiz já intencionando também o balanceamento, inclusive eu já mandei, tá? Já mandei esse balanceamento para o grupo, um pouquinho antes de vocês entrarem, e o que trouxe aqui como corretor dessas situações que apareceram, já considerando a análise da Bia, porque ela já tinha me mandado quando eu busquei o corretor, veio uma geometria, tá? Uma geometria sagrada para corrigir a correção. A palavra correção parece meio estranha, né? Mas a gente adota ela, mas é no sentido de correção de onda, tá? Para que vocês entendam que a gente está falando no nível de frequência e onda, onde todos nós, em primeira instância, somos, certo? Então a gente atua lá, né, nessa onda, neutralizando e harmonizando, neutralizando impactos, desequilíbrios e harmonizando a onda para que esse estímulo venha dentro de um contexto de estimular em cada um o ponto de equilíbrio, tá? Então, o ponto de equilíbrio de cada um aqui. E aqui a geometria que saiu para
para poder harmonizar essas questões foi a geometria do triângulo sagrado, tá? A geometria do triângulo sagrado, ela trabalha essa prosperidade, essa capacidade de manifestação da partilha, do doar-se, né, do doar-se sem medo, de entregar-se para a questão da relação, para a caridade, da gente ter mais empatia, se importar um pouco mais com o outro, certo? Então, ele também traz um poder de estar dentro desse contexto da dimensão que a gente vive, atuando nesse aguçamento da percepção, de trazer mais clareza mental e dessa consciência do todo, tá? Então, foi o corretor, né, a informação aqui, que trouxe 100% de ressonância para harmonizar essas questões que saíram, tanto minhas quanto da Bia, e agora ela está fazendo a busca complementar aí dentro dos materiais dela para poder fechar esse balanceamento e a gente emanar, que aí a gente vai verificar quanto tempo, né, qual é o número de vezes que precisa enviar e tudo isso por ressonância na Morphos, tá bom? Enquanto ela termina ali, alguém gostaria de estar trazendo alguma percepção, alguma colaboração, alguma pergunta? Vamos aproveitar. Todo mundo já está sentindo a noite e o cansaço também, né? Já vai chegando. Só vamos buscar aí pela finalização. E eu já vou agradecendo a presença, então, de cada um aqui, viu? E que vocês possam... Bruna, diga, querida. eu não achei a mãozinha. Esse triângulo que você está falando, você tem alguma forma dele em especial? Sim, eu vou mostrar aqui para vocês. Podia dar a outra moduladora, ela colocou vários, né? Lembra? Ela ainda está... Fernanda, tá. Colocou vários, assim, desse tipo, formatado. A Fernanda, quando ela trouxe na modulação, como corretora, ela trouxe os táquions, né? Depois ela colocou, sim. E esse triângulo sagrado é da mesma maneira ou é só o conceito? O triângulo sagrado é a geometria em si mesmo. Tá? Eu posso estar compartilhando ali no grupo qual foi a geometria que saiu, tá? Com ressonância de correção. Aí eu levo ali para vocês, coloco lá no grupo, tá? A geometria direitinho. Gratidão. Olá. Tá todo mundo agora em silêncio. Nossa, todo mundo espera. A Cleide levantou a mão, Bruna. Não estou vendo, não. Nossa, peraí. Então, por favor, abre o microfone e fala. Agora que eu vi. Pode falar, querida. Cleide. Boa noite a todos. Bruna, eu gostaria de saber o seguinte, porque eu falei com você no privado e eu estou quietinha, assim, caladinha, porque eu estou com muita dor, principalmente no pescoço, assim, na coluna, no trapézio. Então, são dores fortes e intensas. Eu passei por um processo faz 3 anos que eu estou sofrendo com essas dores, sabe? Quando eu estava bem, de saúde, com dinheiro, que eu tinha uma pensão boa, então eu tinha um monte de gente me cercando. Aí adoeci, até os filhos e netos me abandonaram. Então eu estou aqui nesse momento só, sem apoio familiar, entendeu? Então eu sei que são traumas que eu passei e eu atraí tudo isso, não é? Aí o que acontece? Eu gostaria de saber se com a tendência, eu assistindo, eu posso ficar boa dessas dores, porque
é muito grande essa dor que eu estou sentindo. Às vezes eu fico sem nem conseguir respirar, porque dói muito. Oi, Cleide. Então, querida, realmente é assim, são vários níveis, né, de trabalho, como eu comentei com você. O ideal seria você buscar tratar individualmente, e aqui você trouxe, né, para mim ali no teu áudio, que no momento agora você está com questão de uma pensão reduzida, com dificuldade financeira, a gente Eu tem perdi a também. pensão. Meu ex-marido, ele cortou a pensão. Uhum, Então, eu tive muitos atropelos assim, eu tive muita decepção. sim, Eu morava aqui nessa casa com meu irmão, que eu cuidava dele. Eu sou massoterapeuta, sim, reflexologista. Fiz até cadeirante andar com a reflexologia. Cuidei de muita gente, esqueci de mim. pois, é bem por aí. Essas percepções, elas chegando, a gente tem caminhos, né? Então, o caminho da modulação pode ajudar? Pode, né? A gente tem muitos casos de médicos que utilizam equipamento, que trabalham, né, focado nessa reversão do quadro de uma doença, de um desequilíbrio. Eu já tratei algumas questões, mas, assim, é sempre bom buscar também essa complementariedade, Meu tá? desejo, assim, mas o preço, você pode dizer aqui o valor? Então, como eu te disse, tem o atendimento individual, eu posso te passar depois ali como é que funciona comigo, mas eu também posso te colocar uma possibilidade pela Quanto Social também, tá? A Quanto Social, ela é um braço aqui da nossa comunidade de modulação que Te atende, agradeço. né, que atende socialmente pelo menos aí por um mês. Então, já pode ser um caminho inicial, né, para esse momento, e Assim, você ir complementando com as modulações coletivas também, porque independente do tema, você vê que a gente sempre vai estar olhando também o corpo físico, né? E dentro do contexto que você me trouxe, você viu que tem duas questões ali que deram ressonância com o grupo, né? Que foi a tremedeira e foi as dores nas mãos, né? é Então, porque atrofiou minha mão esquerda, sabe? uhum, E eu estou com dificuldade de andar, porque eu não estou tendo força nem nas mãos, nem nos braços. então tem como investigar sim, tá, Cleide? O que faz, né, essa compensação física acontecer, certo? Então, a gente conversa melhor depois ali no No particular para privado. poder te Pronto, orientar, eu tá bom? agradeço. Viu? Vocês tenham uma boa noite, viu? Eu agradeço aí a vibração de vocês positiva, porque isso faz muito bem para nós, né? Esse apoio. E a energia de vocês eu sinto que é muito boa, tá entendendo? E eu só posso agradecer. Gratidão você também, Cleide, e bem-vinda. Fique aqui entre nós, que, Então, que você vai, com certeza, encontrar aí caminhos, tá bom? Para tratar das suas questões. sucesso a todos. Gratidão, querida. Tinha a Cristina também com a mão levantada. Você quer falar, Cris? Cleide. Oi, pessoal. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo bem, querida? Ô, Bruna, então, eu queria saber o seguinte, se tem alguma relação, por exemplo, né, questão de relacionamento afetivo. Eu estou, assim, com o meu relacionamento afetivo com o meu filho, assim, bem grave. E aí, no caso, esses sintomas que você acabou passando, que uma delas foi tremedeira, então, meu filho está tendo isso agora e acabou você falando, eu posso trazer para o campo isso, mesmo eu sendo eu, trazer para o campo o que, vamos dizer assim, a minha energia com ele, e aí eu trago essa tremedeira dele aqui para o campo. Não sei se Você está me perguntando se, de alguma forma, ele pode se beneficiar com a modulação do que não, está sendo feito aqui. seria isso, mas ao mesmo tempo era para saber assim, se como, né, nós estamos em grupo e eu, né, a gente está tendo esse problema, né, eu e ele com esse relacionamento, eu posso ter trazido para o campo essa parte
por exemplo, que ele Agora tá com entendi. tremedeira, entendeu? Agora entendi. Sim, sim. E olha que deu 95% de ressonância, gente. Eu estou até preocupada, porque eu falei assim, ele não tem idade para ter isso, entendeu? E eu percebo que é coisas assim, sintomas, vamos dizer assim, nervoso, estresse, tudo isso. E acabou, tá dando nas mãos dele, entendeu? E assim, não sei se também o estresse meio com ele, sei lá o que é. Geralmente quem treme né, é muita energia condensada mesmo, né? Que não tem escape. Então, a raiva, a irritação, o estresse, tudo isso pode levar a essa tremedeira, né? Claro, ele ainda sendo novo, então é bem possível que venha desse campo mesmo psicoemocional, né? Mais denso, né? E assim, nós estamos aqui representando uma consciência coletiva, e como a gente pode perceber, ela é individualizada em certas pessoas. Não, quem não, assim, por exemplo, quem não tem, né, a tal da tremedeira em si, está ressoando de alguma forma com ela, né? Então, essa média realmente representa o grupo. E claro que alguns aqui vão estar, de uma certa forma, expressando isso, e outros não, tá? Então, assim, a tua pergunta de que o seu filho pode, né, pelo meio do teu campo, ter trazido isso aqui para dentro do grupo, não necessariamente ele, mas a relação que você tem de ressonância com esse sintoma. Era isso que eu queria saber. Então, quer dizer Isso. que por essa relação, né, esse campo, eu posso ter trazido essa parte da tremedeira no campo. Isso. Porque você tem ressonância com isso. Entendo. Tá bom? Obrigada. Thaís, você está com a mão levantada, querida, pode falar. Eu só queria saber o seguinte, Bruna, na questão de relacionamento, por exemplo, já está claro para mim que eu tenho algo que é lealdade sistêmica, tá? Aí, quando isso vem à tona nesse tipo de trabalho que você faz, ele é feita a correção como? É através dessa máquina? Como você pode ver, eu sou totalmente ignorante no assunto, né? É através dessa máquina, ou isso vai proporcionar para mim a possibilidade de olhar para algumas coisas e eu mesma fazer esse trabalho? Como que funciona? Perfeito, a tua pergunta é muito boa, tá? Porque o que a gente emana daqui da Morphos, né, da máquina, do equipamento, realmente é um estímulo, é 50%, tá? Ele tem os 100% de ressonância, porque a gente realmente trabalha para que tudo que a gente busca aqui tenha 100% de ressonância, ou seja, com o grupo, que o grupo realmente tenha 100% de possibilidade de receber tudo aquilo que a gente está emanando como corretor. Então, esse corretor que eu apresentei, né, do Triângulo Sagrado, junto com os corretores que a Bia depois vai falar, são estímulos de campo que vão ser emanados pelo equipamento direto lá no campo escalar. Então, o campo escalar também pode ser conhecido como campo morfogenético, enfim, a gente pode ter vários nomes aí, né, designando essa localidade que não é uma localidade, né? Nós emanamos para esse primeiro nível que somos informação, nós emanamos essa informação para corrigir. E aí, o que acontece? Vocês, aqui, cada um, vai ter a oportunidade, sim, de começar a ter percepções renovadas, né? Às vezes a gente está olhando muito para uma determinada situação e a gente não percebe algumas coisas que estão ali, né? Esse é um tipo de sintoma. Quando a gente começa a falar, nossa, isso aqui estava sempre aqui e eu nunca tinha notado, né? Então, esse tipo de sintoma, de reação de resultado, é algo esperado por meio da modulação, porque a modulação, ela atua justamente nesse estímulo para que cada um aqui comece a perceber, a ter consciência
desses padrões que, de uma certa forma, aprisionam cada um de nós na realidade que a gente conhece, tá? Então, acho que a Thaís acabou caindo, né? Enquanto eu estava respondendo, mas depois aí ela vê na gravação. Ana, pode falar, querida. Foi só uma pergunta aqui. Pode acontecer também que a gente esteja atuando em padrões repetitivos, por exemplo, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha bisavó, com a minha avó, com a minha mãe e comigo. Sim, é o que até ela estava trazendo da lealdade, né, sistêmica. São esses padrões que a gente acaba repetindo por essa lealdade inconsciente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente simplesmente replica porque não estamos no automatismo. E sem muito espaço de exercer quem a gente realmente é, né? Quando a gente está numa situação de estresse, quando a gente está numa situação de conflito, né, muito amarrada nessa situação, a gente não consegue tirar o foco daquele ponto, né? E aí acaba expressando o que vem da transgeracionalidade, né, o que vem dessa lealdade sistêmica, e muitas vezes a gente também tem o quê? Sente uma certa culpa por trair o nosso sistema de crenças familiares, sistemas de comportamentos, de hábitos, né, então eu fui ensinada assim, né, minha mãe, meu pai me ensinou assim, então é assim, né? Tipo, como assim é assim? Nós já crescemos, né? Então podemos olhar para isso de uma outra forma, né? Então esse tipo de percepção, sim, é um caminho que a gente estimula muito pela modulação. Sim, Thaís, caiu, não tem problema. Eu até percebi, mas eu continuei falando justamente para depois poder acessar a gravação, mas já que você voltou, eu vou retomar da onde eu vi que você caiu. Né? Então, a questão da lealdade, até foi o que a Ana Hilda agora também retomou do que você havia perguntado, ela realmente, de uma certa forma aqui, no que a gente encontrou, ela se expressa, né? Quando a gente fala de estar, de uma certa forma, conectado com dores e traumas, né? As dores e traumas, elas representam também essa lealdade, né? Elas representam essa lealdade a um sistema que mesmo gerando dores e traumas, a gente gera ainda essa conexão, essa ressonância. Então, como que a gente faz para se libertar, né, dessas dores e desses traumas que vêm dessas experiências vividas dentro desse contexto familiar, dentro desse contexto maior, né, que a gente pode aí buscar até pelo menos a 21ª geração ancestral, né, dentro desse contexto da nossa dimensão. Então, sim, o caminho aqui é fazer com que vocês tenham essa possibilidade de estar olhando para essas questões de uma forma, não digo assim neutra, mas com a percepção mais refinada, sabe, do porquê e do que eu estou sustentando e para que eu estou sustentando, tá? Essas são perguntas muito chaves, assim, dentro desse contexto da lealdade, né? O que eu estou sustentando, para quê e, de certa forma, como também, né? Então, não sei se eu respondi, Thaís, mas é isso, a gente dá aqui um estímulo e, de uma certa forma, a necessidade de vocês se observarem e sustentarem esse movimento de observação dentro do dia a dia, tá? Para poder, aos poucos, com ganho de consciência e mudando esses padrões que estão aí, de uma certa forma, fazendo com que a gente manifeste, que cada um aqui manifeste a vida como ela é, tá? Como ela é, como ela se apresenta para cada um aqui, tá bom? Isso que eu ia falar, funciona como uma abertura que vai propiciar a tomada de consciência e a consequente mudança no pós, né? Isso aí,
Tá bom? E é justamente essa questão, né? A questão da frequência, quando a gente fala, a gente está enviando uma frequência, né? Que é através da modulação, ela vai fazer o quê? Ela, além de despertar isso dentro do nosso consciente, né? Ela vai fazer, ela vai estar ali como uma... Quando a gente desperta isso, essa frequência, ela vai fazer o quê? Ela vai nos ajudar a encontrar esse equilíbrio. Porque a frequência, quando a gente faz a modulação, que a gente envia a frequência para o campo informacional da pessoa, ela só vai o quê? Ativar o que está ali para ser curado. Ativar a cura. Ativar o seu olhar para aquela situação que você está passando para transformar. Então, além dela estar despertando dentro do seu consciente o que realmente está acontecendo, ela vai o quê? Ela vai trabalhar também como uma ativadora da cura. Entende? É um Então, estímulo, é né? assim, é o estímulo. Isso, É o entendeu? fósforo que a gente risca aqui Isso. e encaminha para que possa ter essa reverberação dentro do contexto de cada um. Pois Né? Uma coisa que a gente fala muito é que o quê? Nós estamos aqui, nós estamos vibrando nessa frequência. O que é uma modulação? É mudar você dessa frequência. Se aqui não está bom, aqui está as causas, você vai mudar de endereço. A gente não destrói isso, a gente muda a frequência, a gente eleva a frequência. Então, quando você traz para a sua consciência, a partir do momento que você traz a dor para a consciência, que você olha, faz, ok, eu te vejo, você começa a transformar. Porque você não quer ficar ali. E você está com o quê? Uma frequência que foi enviada via modulação para te ajudar a ativar justamente essa transformação. Isso, é um suporte, né? É um suporte, tá? Porque quando ela sai do equipamento, ela só sai a 100%. A gente não manda uma modulação a 50%, não. A gente só faz a modulação, a gente só envia quando está 100%. Então, a pessoa recebe 100%. Agora, com a consciência, trazendo para a consciência, ativando aquilo, essa frequência que está no seu campo a 100%, vai te ajudar, vai facilitar o seu caminho e a sua visão de estar ali resolvendo a questão. Então, é isso que é interessante. Bom, posso falar o que eu encontrei? Ou tem mais alguém com mão levantada? Não. Por favor, vamos lá. Olha só, nós, além dos relacionamentos afetivos, nós tivemos algumas questões de doenças. Eu não vou dizer doenças, eu vou dizer sintomas, tá? Eu não gosto de chamar doença, eu gosto de chamar sintomas, porque são manifestações, né? Toda doença é uma manifestação de algum desequilíbrio energético, algum desequilíbrio emocional. Então, não é doença, vamos chamar de sintoma, que todo mundo já está entendendo. Então, foi o que veio aqui no meu balanceamento, veio floral de Bach, veio o Gosse, que é praticamente, que trabalha o quê? A esperança. O Gosse, ele tira as pessoas indecisas, né? A indecisão. E isso tem muito dentro de relacionamento, né? Então, o Gosse, ele traz essa amplitude, ele traz essa visão, essa esperança de que sim, legal, a gente pode estar mudando tudo isso. E deu também o empate, que é justamente trabalhar o quê? A paciência, né? Que é aquela coisa assim, e o empate também ele tem aquela coisa da solidão. Eu acho interessante que as pessoas vão falando, né? E como tem muita coisa, como tem muita sincronicidade com o que a gente vê, né? Também o Seid-Schuster, como eu falei, né? Que também, que deu o fosfato ferum e o fosfato de sódio. Eles trabalham também inflamações. Nossa, tudo a ver, né? Veio das coisas, das questões que trouxeram aqui, que não era bem dos relacionamentos, mas que tem sim. Então, o fosfato de ferro, né, que é o ferrum, ele traz o quê? Ele traz justamente os processos para desinflamar, processos febris, doenças súbitas, é indicada para as articulações, sobrecargas físicas, alterações. Então, tem tudo a ver com tudo que foi trazido aqui. E deu o fosfato de sódio, né? O fosfato de sódio, o quê? Ele amplia o tratamento com doenças agudas e crônicas. Então, assim, eu fiquei impactada quando a Cleide estava falando, e eu já tinha feito isso, para você ver como as coisas chegam no campo. Como a Cristina falou do filho dela, né? Que está assim, com essa tremedeira, e que
a Bruna captou isso dentro do campo, foi trazido pelo equipamento essa situação. Os downloads que vieram também, eu achei super interessante. Eu sei a definição do Criador do que é o amor, eu sei qual é a definição do Criador do que é amar as pessoas pelo que elas são, né? A questão da lealdade também veio. Como a Ana trouxe, essa questão da lealdade, a gente está repetindo padrões. Nessa questão aqui, como vem como downloads, para poder trazer o que? O equilíbrio disso, ela vem de um lado positivo. Então, ela traz o quê? Eu sei qual é a sensação de ser leal. Eu sei qual é a sensação de ser leal comigo, né? Então, é assim, é buscando todo o equilíbrio nessa questão de estar repetindo padrões. E repetindo padrões não é só da vovó, da mamãe, não. Repetindo padrões até de relacionamentos afetivos mesmo, homem e mulher, relacionamento mesmo, né? Que às vezes a gente sai de um relacionamento e vai e cai no outro de uma forma diferente, a gente repete também algumas coisas que a gente não gostaria de ter e acaba se repete, né? E eu sei como manifestar e testemunhar um milagre. Gente, milagres existem, estão todos dentro de nós. Isso é fato, tá? Então, quando a gente acontece uma coisa assim, nossa, foi um milagre, Deus fez um milagre. Não, nós fizemos um milagre. Deus despertou isso. Está tudo aqui dentro de nós. Então, sim, é possível a gente ver o milagre acontecer na vida da gente, quando nós nos permitimos, quando nós nos validamos, né? E acreditamos no nosso poder. Então, e deu o quê? Pares bioenergéticos, biomagnéticos. Biomagnéticos. O que são pares biomagnéticos? Tem vários pares biomagnéticos, e eles trabalham o quê? Com os ímãs, no positivo e no negativo, justamente nas causas de doenças que foram apresentadas aqui. Poderia não ter saído, porque nós estamos falando de relacionamento, mas aí o campo pediu. Então, é isso que é interessante. Às vezes a gente trabalha, como a Bruna tinha dito no início, às vezes a gente vai para uma coisa e o campo, além daquilo, pede outras coisas. Então, essa questão dos pares de biomagnetismo foi muito interessante. E o meu balanceamento deu 100%, Bruna. Foi isso que eu encontrei com o pessoal, tá? Está dando 100%, mas teve também a frequência da cor, né? Eu busquei uma frequência da cor e deu a frequência 528. A frequência 528 é amor, espiritualidade, tá? E deu a cor laranja e a cor branca. Então, isso está sendo enviado, também vai ser enviado. Deu para mim aqui, junto com o que a Bruna trouxe, juntando os nossos, deu 100% de ressonância com todos aqui, né, com o grupo. Para enviar para o grupo, como é um grupo, Bruna, eu esqueci até de falar com você, eu gosto muito de enviar, sim, enviar em todos os corpos, planos e dimensões, no tempo e no espaço necessário durante 21 dias, neste plano e tempo dimensional durante 20 minutos. Perfeito. Então, assim, eu vou, junto com o meu, vocês vão estar sendo balanceada com tudo isso aqui que nós encontramos por 21 dias, 20 minutos por dia. Perfeito. Então, recebam, gente, com muito amor e se permitam, né, observar aí o dia a dia de cada um de vocês, e a gente está disponível, tá, para estar conversando, caso tenham necessidade, a partir do que vier, né? Então, vamos nos abrir para o que vier, para que a gente possa realmente virar as chaves necessárias dentro do contexto de cada realidade aqui, tá certo? Agradeço muito a participação de todos aqui, desejo uma noite abençoada, tá, para cada um, e uma semana, né, na realidade, que a gente está aqui no meio da semana, mas desejo aí um feriado e final de semana também de muita paz, de muita luz, e, gente, até a próxima, que esse momento aqui é sempre muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Gratidão a todos aqueles que chegaram pela primeira vez também. Espero que aos poucos vocês comecem também a, assim, né, digerir
assim, esse novo caminho, essa nova proposta, que ela vem somando, na realidade, com muitos conhecimentos, né, que já existem e estão disponíveis para nós, viu? Que vocês possam acessar cada vez mais aí, valeu, Maria Tereza, vocês possam acessar cada vez mais todos os benefícios na vida aí, de cada um. Gratidão, boa noite. Boa noite, gratidão a todos também. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a Gratidão, todos. Bruna, Bia e a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada aí. Gratidão, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Kiki. Boa noite, Ai, Rosilene. meu Deus. Querida. Nossa, eu caí. Ai, não, estou aqui. Uau. Tu não levanta a calça e tu rasga o bumbum em mim.